Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Na sequência, vamos trazer para você os principais destaques, as principais notícias desta quinta-feira. E já vamos trazer aqui o nosso camarada, companheiro Jonas Carreira, que fala de Brasília. Jonas, estamos aí com mais uma semana, o noticiário bombando, o noticiário aí desse conflito está mais vivo do que nunca. Seja bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aí o cenário com você do Jornal Mundial. Tamo junto. Já peço para você que está chegando neste momento, para quem está acessando aqui o nosso chat, é muito importante que você faça a inscrição aqui em nossos canais. Se você não tiver inscrito, faça a inscrição. Se já estiver inscrito, convide outras pessoas para que mais pessoas façam parte aqui dos nossos canais. TVC Jornalismo, TV Mais e o canal Jonas Carreira. Vamos então repercutir as principais manchetes desta quinta-feira e a notícia principal de hoje. Uma péssima notícia aí para o povo brasileiro. Povo brasileiro, trabalhador, empregado, e pior ainda para quem está desempregado ou subempregado. Então, esta manchete aqui, abrindo o Jornal Mundial de hoje: famílias caem na miséria com o fim do auxílio emergencial, desemprego e inflação. São 3 itens importantíssimos neste momento e que vamos trazer aqui mais detalhes para você que nos acompanha aqui diariamente. O outro destaque aqui no JM, já vamos trazer uma atualização desse conflito aí envolvendo os líderes, principalmente os 3 líderes mundiais, os principais, o Xi Jinping, Biden e Putin. Então, esta notícia aqui abre com uma frase forte aí da Rússia: temos o poder de colocar todos os nossos inimigos impetuosos em seu lugar, avisa a Rússia aos Estados Unidos. É uma espécie aí de alerta. Olha, vocês baixem a bola aí porque nós damos nos dedos. Não tem arrego. E eles não vão arredar os pés de jeito nenhum aí de toda essa situação sem sair de lá, pelo menos, no mínimo, né, com aquilo que estão reivindicando. Então é bom que o Biden baixe a bola. Aí o Biden precisa de mídia, o Biden precisa aparecer. Ô Jonas, o Biden precisa, ele provavelmente, se o Trump sair como candidato, ele vai tomar uma surra do Trump, infelizmente, né? Não sei bem se infelizmente, porque acho que entre ele e o Trump, né? O Trump, pelo menos, era aquele fascistoide, era mais propagandista, mas, por incrível que pareça, era 1000 vezes mais democrático, né, do que o Biden. O Trump, assumidamente aí de extrema direita. E outro destaque é mais um destaque importante aí, porque enquanto o Biden ataca o Putin, né, o Biden baixa a bola para quem? Para o Xi Jinping, né? Porque ele sabe que o Xi Jinping, a China, está com os Estados Unidos assim no colo. Essa dívida externa norte-americana lá é uma dívida imensa. A China detém títulos e mais títulos aí dos Estados Unidos que, se a China, for cobrar tudo que os Estados Unidos devem, os Estados Unidos quebram na hora. Então, o papo aqui é diferente. Biden e Xi Jinping no fronte. Líderes discutem a guerra na Ucrânia, nesta sexta-feira 18. Então, eles vão discutir toda essa situação. Aí o Biden, ele já
a conversa é diferente. Não, vai ter uma discussão diplomática, né? Vai ser um papo tranquilo entre dois líderes mundiais. Então, o Biden já atacou o Putin hoje, novamente, dizendo que o Putin é um bandido, que o Putin é um criminoso. Ele está jogando pesado, porque ele quer exatamente mostrar toda a contundência que ele não tem, né? Para ver se ele aparece. Quanto mais ele aparecer, só que ele está aparecendo de forma negativa. Vamos então repercutir esta notícia por aqui. Já peço para você que está chegando para mais uma edição do Jornal Mundial, para você que ainda não está inscrito, faça a inscrição, para você que ainda não colaborou, colabore também com os nossos canais por meio do Pix. Nós temos aqui a nossa chave do Pix, anote aí, pix.euapoio@gmail.com, para você colaborar com o nosso projeto. Bom, vamos então trazer aqui para você esta notícia principal de hoje. E esta notícia aí é aquilo que ninguém gostaria que estivesse acontecendo com o povo brasileiro, né? O povo brasileiro, leia-se o trabalhador empregado e, pior ainda, com o trabalhador desempregado, o trabalhador subempregado, o trabalhador que passa fome. Então, famílias caem na miséria com o fim do auxílio emergencial, desemprego e inflação. Então, aquela força, aquela ajudazinha do auxílio emergencial, que quebrou um puta galho, como diz na gíria, simplesmente o Bolsonaro passou o rodo, acabou com o auxílio emergencial, o desemprego é imenso, já vem lá do começo desse desgoverno, se acelerou ainda mais durante a pandemia, e agora se acelera ainda mais com toda essa situação socioeconômica do Brasil. E, para completar, a inflação está ultrapassando já os 2 dígitos, já está bem acima de 10% aí, portanto, já quase batendo em 11% esse crescimento aí da inflação no Brasil. Então, essa notícia é publicada no site do PT em novembro de 2021, após Bolsonaro acabar de uma só vez com o Bolsa Família e o auxílio emergencial, cortando a ajuda de 29 milhões de famílias. Olha só, 29 milhões de famílias, isso aí projetando cada família aí com 3, 4 membros, já dá para perceber que beira aí bem acima dos 100 milhões aí de pessoas que estão hoje passando essa braba toda. Então, ele cortou 29 milhões de bolsas das famílias, né? 29 milhões, portanto. A ex-ministra aí do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ela já faz uma denúncia, uma crítica muito grande, que é a Tereza Campelo, e ela faz uma denúncia aí que chamou de a maior exclusão social já realizada no Brasil. Então, se você pegar até lá da época dos militares aí fascistas, nazistas fascistas aí da ditadura militar, se comparar a época atual com a época lá dos militares, neste momento aqui o Brasil está muito pior. Então, são mais de 29 milhões de famílias completamente excluídas, sem que ninguém tivesse tentado saber se essas famílias continuam precisando, diz aqui a ex-ministra Tereza Campelo. E ela prossegue ainda, como se a pandemia tivesse terminado, como se a economia estivesse bem e como se essas famílias tivessem voltados à sua vida normal. Destaque aqui, afirma a Tereza Campelo. Então, isso aqui é muito grave, ela passou por isso, ela foi uma ministra muito atuante, né? E passou por esse processo de recuperação aí do Brasil, ajudando a tirar o Brasil da fome.
desse mapa da fome. Então, o Brasil saiu do mapa da fome exatamente em 2014, com todo esse processo muito bem trabalhado, muito bem tecido durante os governos de Lula e Dilma. E essa Tereza Campelo foi uma ministra muito atuante, né? Uma ministra aí que colaborou bastante aí para que o povo saísse dessa miséria total. Então, 29 milhões de famílias completamente excluídas. Então, dá bem mais aí de 100 milhões de pessoas, cada família, se você projetar em torno aí de 4, 5 membros da família, ultrapassa bem acima de 100 milhões aí que estão no relento. Estão na fome total, infelizmente. Ô, Jonas Carreira, a gente observa muito quem mora aí nos grandes centros, o Jonas, que está em Brasília neste momento, eu aqui em Floripa, que não é uma capital tão grande assim, mas é uma capital muito atuante, tem uma vida, no caso, a parte comercial, a parte administrativa do Estado, é tudo concentrado, a parte administrativa é toda concentrada aqui na ilha, na capital, o comércio é muito grande, e a parte, no caso, o setor empresarial, fica no continente. É do outro lado, aí, portanto, tem que atravessar a ponte, mas aí a aglomeração maior exatamente é na parte insular, na parte aí da ilha. Então, as grandes cidades, você observa essa situação toda, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, e você observa aí, a cada instante, aumentando mais famílias chegando aí para ocupar um espaço em alguma calçada aí, infelizmente, o Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. Era para estar pior, né? A situação do Brasil era para estar bem pior. Não, não porque o Bolsonaro fez alguma coisa, o Paulo Guedes fez alguma coisa. Porque o Congresso, com o pouco que tinha de parlamentar da esquerda, botou o auxílio emergencial no início de R$ 600. Porque o Paulo Guedes, com muita pressão, levou esse auxílio na primeira vez com um valor de R$ 200. Então, não era para ter nem auxílio emergencial. A galera estava fazendo a pressão para o Paulo Guedes fazer. Se dependesse do genocida que está lá na Alvorada, não teria auxílio, né? Então, assim, era para a situação do Brasil estar pior. O Brasil era para ter, na pandemia, se não tivéssemos esse maluco louco, era para o Brasil ter botado as pessoas dentro das suas casas para não morrer, para não se contaminar, e as pessoas que têm uma baixa renda, carência social, era para terem sido mantidos através de um auxílio justo e digno, até o fim da pandemia, até a chegada da vacina. O que aconteceu? Que quiseram salvar a economia, botaram o povo nas ruas, essa foi a colocação desse governo, fez pressão aos governadores que estavam, de alguma forma, querendo ou não, proteger a população. O que aconteceu? Botou o povo na rua, matou gente e quebrou a economia do Brasil, ou seja, destruiu o Brasil sanitariamente e financeiramente, economicamente. O Brasil estava nas mãos de um psicopata irresponsável, que não conseguiu salvar o povo da crise sanitária e nem da crise econômica, que está desse jeito. A Venezuela não morreu, pode procurar aí na internet, de pessoas com Covid, não chegou ao óbito. Nem 3 mil pessoas morreram dentro da Venezuela. Aqui em Brasília, onde eu moro, Val, passou o número de 3 mil pessoas. Ou seja, o discurso do Bolsonaro, pelo menos o Ibanez, que é o governador aqui, fez um lockdown no comércio, etc. Mas o discurso do Bolsonaro era sempre incentivando as pessoas a irem para as ruas. E, ao mesmo tempo, confundindo a opinião pública com cloroquina. Ou seja, matou as pessoas e está continuando matando de fome. É essa a situação que está hoje o Brasil, essa conjuntura. Val? Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político aqui no Jornal Mundial,
é o noticiário nacional e internacional. Você acompanha, portanto, o JM de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 10 horas da noite, de segunda a sexta. Anote aí o horário, sempre a partir das 10 da noite, aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e também no próprio canal Jonas Carreira. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, mas antes eu peço para quem puder também colaborar com o nosso projeto, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos trazer para você aqui a próxima notícia. Antes também eu peço para quem está aqui assistindo, nos acompanhando aqui, o Jornal Mundial, nos acompanhando, aliás, pelo Jornal Mundial, é importante que você deixe aqui o seu recado, a sua mensagem, deixe aqui também a sua opinião em nosso chat. Venha para o chat e também colocar aqui a sua opinião, colocar aqui a sua mensagem, e estaremos aí divulgando, estaremos aqui também propagando a sua mensagem. Bom, a próxima notícia, vamos então repercutir, já trazendo aqui a atualização ainda desse conflito entre Rússia, Ucrânia, o Império, todo mundo envolvido aí, defendendo A ou B, mas essa frase forte hoje resume tudo o que a Rússia é neste momento, sem arredar pé, sem tremer, sem ter medo aí do Império. Temos o poder de colocar todos os nossos inimigos impetuosos em seu lugar, avisa a Rússia aos Estados Unidos. Então, matéria publicada na Reuters, a Rússia alertou os Estados Unidos nesta quinta-feira, portanto, hoje, 17, que Moscou tem o poder de colocar a maior superpotência mundial em seu lugar. O país também acusou o Ocidente de alimentar um plano russofóbico, selvagem, para destruir a Rússia. Então, olha só o que disse aqui o representante russo, né, da chancelaria russa, que é o Medvedev. Ele disse aqui o seguinte, não vai funcionar. A Rússia tem o poder de colocar todos os seus inimigos impetuosos em seu lugar. Portanto, aí, o Medvedev aí que foi... o Medvedev aí faz parte aí da Comissão de Segurança aí da Rússia. E faz parte aí também da chancelaria. Então, a Rússia não vai se afastar de jeito nenhum com ameaças, com medo, pelo contrário. Eles vão até o final, acredito que a negociação por parte da Rússia, eles vão querer exatamente aquilo que eles estão reivindicando, 100%, não vão arredar nenhuma vírgula. A única coisa que pode acontecer é exatamente de demorar um pouco mais, ou mais cedo ou mais tarde, a Ucrânia vai ter que arregar. Só que os Estados Unidos, notícia de ontem, aqui com o nosso camarada Jonas Carreira, nós comentamos por aqui, que é exatamente essa questão de mais armamento, mais investimentos, mais dólares para a Ucrânia. E aí, essa propagação fake aí do Zelensky, não, nós queremos negociar urgente um cessar-fogo. Isso aí é fake news. Isso aí é blefe dele, está blefando. Ele, na realidade, ele vai tentar prolongar o máximo possível esta guerra, para ele também ter, porque vai ter eleição aí, não sei a data, mas em breve também a Ucrânia terá eleição para presidente da República e talvez outros cargos, e ele, como Biden, aí é a dupla, essa dobradinha, o Jonas Carreira. É o Biden, comandante do Império, que provavelmente vai tomar um pé na bunda, né? E também o Zelensky. Então, eles estão exatamente usando
falando alto aí para a mídia toda, essa mídia pró-império, para eles aparecerem. É isso que eles querem. Só que a Rússia não vai baixar a bola, não é isso, Jonas Carreiro? É isso mesmo, Valdo. Os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano, já perdeu no Oriente Médio. Qual é a estratégia deles? É distribuir. Os Estados Unidos tornou-se, né, desde 2011, no descobrimento ali do gás liquefeito, que é aquele shale gás, tornou-se o maior exportador de gás e petróleo. E, pós-pandemia, os Estados Unidos têm perdido aí o seu mercado de gás e de petróleo para a Rússia. Os Estados Unidos perdeu militarmente no Oriente Médio e não quer perder também para a Rússia o petróleo ali, a distribuição de gás dentro da Europa. Então, o que os Estados Unidos quer fazer hoje? É desestabilizar a Europa usando a marionete do Zelensky. E a Rússia hoje é uma grande potência militar e no pós-pandemia se tornou também uma grande potência na distribuição de petróleo e gás. Então é uma jogada geopolítica que o Putin faz, tem certos blefes, né? A gente não devemos menosprezar que os Estados Unidos ainda é uma potência militar, principalmente marítima, mas hoje a Rússia é que está dando as cartas na geopolítica. Então é por isso que a Rússia dá essas ameaças e o Joe Biden, querendo ou não, tem que baixar a bola. E eu fico pensando, sabe, Valdo, nessa crise, quem pode se aproveitar desse momento de crise, sempre aconteceu isso em todos os momentos, principalmente quando tem guerras militares, belicistas, quem se aproveita dessa crise, querendo ou não, é a América Latina. Né? Como dizia Getúlio Vargas do Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo. Eu digo, a América Latina é o celeiro do mundo. Então, numa crise dessa, sempre recorre ao celeiro do mundo, que é a América Latina. Joe Biden correu atrás da Venezuela aí para tentar buscar o petróleo. Então, é por isso que é necessário a gente reforçar aí a América Latina toda progressista e adepta de uma geopolítica multipolar. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário brasileiro, é o noticiário internacional. Você acompanha sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, e juntamente aqui com o nosso comentarista, o nosso analista político, Jonas Carreira, que está em Brasília. Bom, queria mandar um abraço e um alô para quem chegou agora. Já queria mandar aquele toque, aquele alô aí para o nosso companheiro, camarada Stefano Barbosa. Ele diz: famílias caem na miséria. Maduro cruel. Ops, é culpa de Bolsonaro. Ainda por aqui também o Stefano, ele diz: vi hoje uma criança pobre vendendo picolé. Criança sortuda não vive nas tiranias cubana ou venezuelana. Contém ironia, diz ele aqui exatamente, né? Ironizando aqui o nosso camarada, o Stefano Barbosa. Por aqui também ele diz ainda o seguinte: vote em Bolsonaro. Dona Florinda e o Caco Antibes agradecem. Está ironizando aqui também o Stefano. E ele diz aqui: imagina o aumento da mendicância e criminalidade com a pobreza. Exatamente. O Stefano ainda diz aqui: apesar de ser reduto bolsomínio, Santa Catarina teve um capítulo honroso na história, a novembrada em 1979. Boa lembrança aqui do Stefano Barbosa, né? Essa novembrada aí ficou famosa aí, não só no Brasil, mas também no mundo, né? O general Figueiredo aí tomou um peteleco bacana aí, de dona de casa, de taxistas, trabalhador comum do dia a dia, resumindo aí o que foi a novembrada, ou seja, ele quis dar uma de autoritário, de aquele mandatário brabo que vai para cima. Ele tentou ir para cima e tomou uns petelecos, foram para cima aí, e conhecido aí como novembrada. Bom,
Ainda o Stefano diz aqui, Rússia e China precisam estreitar mais laço com Cuba, Venezuela, Bolívia, etc. Isso vai ferrar mais os Estados Unidos. E ainda por aqui também o Stefano, ele diz mídia porca. Chaves palhaço, pobre, Venezuela, Zelensky, humorista, viva a Ucrânia. É a mídia aí que está, o Stefano aí monitorando essa mídia golpista. Bom, vamos em frente? Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, o noticiário brasileiro e internacional. Então já vamos trazer aqui esta outra notícia que atualiza esta reunião marcada, este encontro marcado para amanhã, sexta-feira, com o Biden e o Xi Jinping. Então, amanhã, sexta-feira, vamos ter esse encontro aí, Biden e Xi Jinping no fronte. Líderes discutem a guerra na Ucrânia nesta sexta-feira, 18, portanto, amanhã, 18 de março. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefona para o presidente da China, Xi Jinping, nesta sexta-feira, 17, para tratar da guerra entre Rússia e Ucrânia e outros temas de interesse dos dois países, portanto, amanhã, sexta-feira. O governo norte-americano vem pressionando a China a aderir às sanções contra a Rússia, para penalizar o país pelo conflito na Ucrânia. Os chineses, porém, resistem e se limitam a condenar os prejuízos da guerra, humanitários e econômicos. Então, tivemos aí também mais um pronunciamento forte hoje da China para cima dos Estados Unidos, e a China dando todo o apoio, a China, mesmo ela sendo neutra, mas essa neutralidade aí da China é pró-Rússia. É claro que a China não vai declarar abertamente, mas é uma parceria já consagrada entre China e Rússia. E a China foi atacada hoje, atacada pelo Biden, atacada pela chancelaria dos Estados Unidos, dizendo que a China tem que tomar outra posição e não apoiar o Putin, não apoiar a Rússia. Tem que sair fora, tem que apoiar a Ucrânia. Aí a chancelaria, em nome até do presidente Xi Jinping, mandou aquele recado forte, né? Nós não esquecemos quando vocês atacaram a embaixada chinesa na antiga Iugoslávia, em 1999, ô Jonas Carreiro. Eles detonaram, meteram bombas e mais bombas quando eles atacaram, quando os Estados Unidos, o Império, né, a OTAN, bombardeou a antiga Iugoslávia em 1999, destruíram com a embaixada chinesa, mataram representantes da China e mataram muitos civis na Iugoslávia. No caso, um antigo país aí que fazia parte da União Soviética. Isso em 1999, já não existia mais a Cortina de Ferro, a dita Cortina de Ferro, ou seja, a União Soviética, e eles mandaram uma resposta forte. Nós não esquecemos, não venham querer cobrar a posição humanitária, a posição humana, porque vocês não são nem um pouquinho humanos. Nós não esquecemos o que aconteceu com a embaixada chinesa que vocês destruíram lá na antiga Iugoslávia. E aí, Jonas? É isso mesmo, né? Xi Jinping é muito... É a arte da guerra, né? Parece que o Xi Jinping usa uma filosofia misturada com Confúcio e a arte da guerra, né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele aceita o Biden, mas aperta a mão do Biden, mas considera o Biden como um inimigo. E claro que está defendendo a Rússia. Aliás, a China vem aí num processo de diplomacia com atrito com os Estados Unidos, né? Nessa questão de Taiwan.
Estados Unidos está também fortalecendo de armas Taiwan para tentar se revoltar contra a China. O Biden veio numa eleição assim que todo mundo acreditou. Pô, eu inclusive acreditei. Que o cara seria melhor que o Trump, bicho. Mas o cara é um louco muito belicista, muito fanático, psicopata mesmo, é um senhor da guerra. Ou ele está a serviço dos senhores da guerra, ou ele é em si o senhor da guerra. É muito tenebroso o que tem por trás desse homem. A gente vê, por exemplo, o The Intercept com o Green descobriu, né? Isso daí já estava muito mais falado dentro da mídia alternativa, descobriu que o filho dele tem acordos com Zelensky na Ucrânia, que toda aquela guerra híbrida que foi implementada na Ucrânia foi junto com o Joe Biden, o filho dele, para tentar adquirir recursos. Ou seja, o cara agora hoje faz uma jogada belicista em cima da China com Taiwan e existe aí, ao mesmo tempo, ele vem abraçando e dando aqueles 3 tapinhas na costa para tentar fazer uma diplomacia. É muito cara de pau um cara desse. Vai buscar a Venezuela para tentar comprar o petróleo da Venezuela e mantendo o bloqueio do Trump em cima de Cuba. Esse cara tinha que sair ou ser implodido lá dentro de Washington, na Casa Branca, porque é um mal, é um câncer dentro da geopolítica multipolar. Val. E aí, nós vamos ver ainda coisas e mais coisas agora nessa quase reta aí nas eleições aqui no Brasil. Quem é que os Estados Unidos aí, o Império, vai apoiar? Eles não querem o Lula. Eles vão fazer de tudo aí, primeiro eles vão tentar o máximo possível alguém dessa terceira via que a impressão que dá, até este momento, a terceira via vai ficar quase zerada, né? Fica lá tentando com Moro, tentando com Dória, com agora vem o Bolso Leite lá, o Leite, para tentar ver se eles conseguem recuperar essa terceira via, que aí sim a terceira via seria os sonhos dos Estados Unidos, mas eles vão até o último, eles vão tentar algum candidato aqui no Brasil para ter o seu candidato próprio. Bom, não tendo, que eu acredito que eles não, até esse momento, ninguém saiu dessa nem na parte mediana conseguiu atingir, porque 9%, 8% não significa nada, né? Está polarizado entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro com 20 e poucos, Lula com 40 e poucos, a última pesquisa que saiu ontem, inclusive, mais uma pesquisa interessante, que pesquisa presencial, pesquisa por telefone, o Lula cai bastante. Quando a pesquisa é presencial, o tete-a-tete, o Lula dá vitória para o Lula, todas elas deram vitória para o Lula no primeiro turno. Por que acontece isso? Tem explicação. Porque quando a pesquisa é feita por telefone, quem é que tem um smartphone, quem é que tem um telefone hoje? É o cara que tem um certo poder aquisitivo. O sujeito aí, por exemplo, que eu conheço várias pessoas que não tem telefone, não tem nem aquele antigo tijolão lá. Quando tem é um tijolão, muito menos um smartphone. Smartphone hoje não é aquela coisa 100% na mão de todo mundo. Então, aí eles ligam ligam praticamente mapeando as zonas de pesquisa, e não é aquela coisa que você encontra na rua. Se você encontra qualquer pessoa na rua, você vai numa periferia, todas aquelas pessoas ali são potenciais pesquisados. Então, eles são potenciais fontes, 100%. Agora, do telefone, não. O telefone, você... o nome do fulano de tal lá, temos aqui uma lista com uma nominata, mas o cara não tem telefone. E aí? Esse aí já sai fora da margem de pesquisa. E é por isso que dá essa diferença. Porque a pesquisa, o tete-a-tete de rua, é a mais aproximada possível. Então, eu acredito que
teremos aí, portanto, uma eleição, o Jonas Carreira, que eles vão até o último tentar essa terceira via, e não teremos terceira via. Eles vão jogar, vão com Bolsonaro mesmo, o império vai de Bolsonaro. Já chamaram esse general lá, o general do Exército, já é para, né, passar uma saliva no ouvido dele, ó, baixa a bola, manda aí o teu chefe aí baixar a bola, sair das proximidades do Putin, né, rasgar o pano, rasgar aí a panfletagem em favor do Putin. Nós queremos vocês aqui do nosso lado, porque senão o bicho vai pegar. Entendeu, general? Você me ouviu? Sentido? É incontinência aqui a bandeira norte-americana. Aí ele... É isso que está acontecendo. Eles já chamaram o general, eles vão ajeitando a casa, porque quando eles perceberem no último minuto, não, vamos com o proto-fascista Bolsonaro. Ah, mas o Lula aí, pô, o Lula não é radical, o Lula não é comunista, não é socialista, muito menos comunista, não é aquele esquerdista radical. Não, mas eles não querem, porque o Lula é nacionalista, o Lula tem um potencial sindical muito forte, o Lula, ele exatamente, ele articula, o trabalhador, articula os movimentos sociais. Então, para os Estados Unidos, isso aí não interessa. Ô, Jonas Carreira, eu tenho certeza que essa vai ser a trajetória. Não sei a tua visão, mas a minha trajetória é essa, Jonas. Valdo, para analisar, né, vamos usar o exemplo do Chile, né, mas existe lá no Chile um camarada que é da esquerda que foi colocado pelo imperialismo lá. É como se fosse o Boulos entrando aqui. O cara, ele fala mal da esquerda radical aqui na América Latina, que é Venezuela, Cuba. É aquele chamado, como você fala, né, Valdo? A direita cheirosinha, e também tem a esquerda cheirosinha. Então o Boric, ele representa isso. Tem também o Pedro Castilho, que hoje está passando por uma conjuntura aí de quase impeachment, porque não está sabendo ter uma direção, ou se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Então, há possibilidade, quando se fala em urnas, principalmente urnas eletrônicas, há a possibilidade, sim, do imperialismo até financiar um camarada da esquerda para fazer a agenda imperialista. Aí que vem meu medo da chapa Lula-Alckmin, sabe, Valdo? A figura do presidente Lula, para mim, é anti-imperialista, principalmente no discurso que ele vem levando até o momento. Está me agradando, buscando o México, porque o México tem recursos de petróleo, falando na Lava Jato, falando do pré-sal lá dentro do México, buscando lideranças da América Latina que sejam da esquerda, principalmente da esquerda radical, mas ao mesmo tempo flertando aqui dentro com uma figura asquerosa na nossa política como o Alckmin. Aí que fica o meu certo receio se ele vai ceder a essa pressão imperialista, porque o imperialismo só vai apoiar ele se ele ir com a agenda imperialista. E eles dão um pé na bunda do Bolsonaro quando tiver uma chapa aí, PT e Tucanato. Já pensou? Aí é demais. Mas vamos ver, vamos aguardar. É complexo a análise. Caso ele aceite uma chapa com Alckmin, a gente acompanha com muita crítica e vamos para a guerra, né, Val? E já teve, você vê que enquanto o Alckmin era tucano, né, nada acontecia. Já teve uma perseguição aí programada para cima do Alckmin, né? O Alckmin saiu fora, teve o pronunciamento de uma possível chapa entre Lula e Alckmin, já programaram aí um ataque. Quer dizer, esse ataque para cima do Alckmin, esse aí é um ataque indireto, quer dizer, é um ataque indireto para cima do Lula. Então, eles vão usar o Alckmin, daí o Alckmin conseguiu lá mexer os pauzinhos, o juiz lá de São Paulo
aliás, o Tribunal Eleitoral lá de São Paulo aí arquivou, senão estariam exatamente com esse processo aí para dar sequência, para usar como ferramenta de ataque ao Lula. Então tem esse detalhe. Você falou um negócio no Chile também, é importante esse exemplo do Chile, Jonas Carreira. Em menor grau, lá no Chile, aconteceu algo que pode, de repente, poderia e pode até acontecer aqui no Brasil. Você lembra lá que o Partido Comunista Chileno tinha um candidato muito forte, você que agora está morando no Chile, né, está de passagem aqui no Brasil, provavelmente volte para o Chile, você sabe que o candidato da esquerda não era esse Boric, era um candidato do PC chileno, cara muito forte, acho que ele foi prefeito de uma cidade lá, um sujeito que era abraçado por toda a esquerda, um sujeito em menor grau, mas seria uma espécie de Lula no Chile. O que eles fizeram? O que o Império fez? O Império foi para cima, pressionou. Não. Aí lá tem aquela votação, lá, aquelas prévias, eles jogaram pesado, teve muita traição, provavelmente, eu não tenho esse dado aí, mas eu tenho certeza que teve muita traição interna, e aí tiraram da jogada esse candidato forte aí do PC para eleger esse sujeito aí da esquerda cheirosinha, esse Boric. E isso que, de repente, pode até acontecer até mesmo com Lula. Não estamos escapes de que aconteça algo parecido. Chegar uma pressão forte para cima do PT, esses direitistas infiltrados dentro do PT, enfiar um candidato estilo Boulos, né? Ah, não, mas o Lula está muito velho, tem que ser um cara novo, viril, né? Um cara que fale mais forte, mais grosso, né? Metido aí a machão, um cara, né, elegante, porque o Lula agora já está vencido, está velho. Coloca um estilo Boulos, que é muito semelhante, ali, ó. Cueca e calça, né? Boulos e Boric, tudo começa com B, né? E aí, não, mas o Lula, vamos fazer um acordão, Lula, se você não fizer isso, você vai voltar para a cadeia, hein? Você vai preso. O pessoal aí do PT, né, as lideranças aí, vai todo mundo preso. Não, então tá, vamos aceitar para não perder vamos perder os anéis para não perder os dedos. Então é isso que pode acontecer. Bom, mas queria, neste final, aí mandar aquele alô para quem chegou agora. Jonas Carreira, o nosso chat aqui continua ainda muito forte. Temos aqui o Carlos Borromeu, ele diz aqui 13, Lula 13. Por aqui também chegando neste momento a Marília, né? A Marília Tomás, ela diz excelente programa. Agradecemos aí, portanto, a Marília Tomás, que chegou neste finalzinho aí, elogiando aqui o nosso trabalho. É muito bom quando tem um elogio tipo esse aqui da Marília, né? Procuramos fazer aqui o máximo possível. O Stefano está por aqui também, ele diz aqui o seguinte, o pessoal, o Bozo está convertendo Gentili como boi de piranha para abafar o fiasco econômico. O Márcio está por aqui também, diz boa noite. A Marília ainda diz aqui PT sempre, Lula presidente, com Alckmin ou sem Alckmin. Então, de qualquer maneira aí, a Marília, o negócio é tirar esses fascistas aí do poder. Não é isso, Marília? Então, um abraço aí para a Marília. O Márcio Caraço diz aqui, Lula, nosso próximo presidente. Bom, então é isso, meus camaradas. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço aí para todo mundo. Este é o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Jonas Carreira amanhã. Amanhã, que dia é amanhã? É o dia do Sextou, Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto, Valdo. Agradeço a todos e todas pelos comentários e até amanhã. É isso aí, então. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas da noite com mais uma edição do Jornal Mundial. É o noticiário brasileiro, é o noticiário internacional.